Irmãos, bom dia, graça e paz. Irmãos, divisão de classes. Se não, vamos seguir juntos aqui. Lembrando que próximo sábado, não é isso, os irmãos da UPH, teremos uma vigília do sábado para o domingo, e por conta das eleições, o conselho, na verdade, o conselho em acordo, né, com a UPH, porque mexeu numa programação que é da igreja. Então, o conselho, junto com a UPH, decidiu que será suspensa a escola bíblica, já que a gente vai passar a noite, vai ter algumas escalas durante esse momento de vigília, alguns irmãos vão dirigir esse trabalho, e aí, então, pela manhã, os irmãos irão cumprir seu dever cívico, né? Irão cumprir seu dever de votar, e à noite estaremos, então, no culto solene, ok? Então, é uma decisão do conselho, uma programação da UPH. Então todos são convidados, né, à oração pelas eleições da nossa nação, né? Devemos orar, devemos esperar em Deus. Na verdade, se Deus for gracioso, Ele pode nos dar o resultado, né, que seja melhor ou menos danoso, né, no processo de eleições, mas nós, como igreja, nossa esperança não está no próximo domingo, embora não é só um turno, né? As eleições não acontecem em um só turno. Eu, como pastor, vejo a condição espiritual da própria igreja, da nação, e se Deus quiser usar também a eleição para punir a nossa nação, seria justo, né? Seria totalmente justo. Nosso país é um país secularizado, tem uma tradição que vem da plantação do Brasil aqui, na verdade da colonização católica. Existe uma presença protestante, mas existem outras forças atuando no nosso país internamente. Existem forças externas também ao nosso país atuando, e Deus pode nos livrar, como nós vimos aí o texto, né? Se Deus quiser livrar, Ele tem todo o poder. Mas nós devemos orar e saber que Deus está no controle. Deus vai livrar os seus, independente do resultado também. E lembrar que a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus, né? O que Deus quer de nós é que sejamos fiéis. A preocupação de Deus maior é com a salvação nossa, da nossa alma. É claro que, se Ele quiser para o bem da igreja, Ele pode nos dar uma condição melhor para o país. Mas isso também não tem dado avanço ao Evangelho. Deus pode também dar a condição oposta, né? E aí, quem sabe, por meio da condição oposta, o Evangelho, as pessoas dão ouvidos, né, ao que a gente prega, né, o que a igreja está pregando, o que a Bíblia está dizendo. Então não é que eu deseje, né, nada disso, pelo contrário, né, minha oração, minha torcida é que o Brasil cresça, avance, melhore as condições, haja melhorias e tudo. A igreja também, né, como ministro de Cristo, deseja o crescimento da igreja, do Senhor, mas está nas mãos de Deus, né, e claro que nós podemos orar e ser bons cidadãos, cumprir nossos deveres, e o Senhor vai cumprir o seu querer. Ok? Então ore, né, quanto a isso. Nós não divulgamos nenhum candidato, não estamos fazendo campanha para nenhum candidato. Cada um, claro, irmão, tem o seu candidato particular. Nós estamos estudando as ideologias políticas na quinta-feira. Eu creio que esse estudo ele esclarece muita coisa para o irmão saber, né, escolher. Então, faça o que lhe compete, né, e Deus está no controle e irá governar. Ok? Então, vamos nos preparar aqui para nosso estudo. Nós vamos orar e, em seguida, iniciamos aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, eterno, Criador, eis-nos aqui, ó Pai, nesse dia maravilhoso, dia do Senhor, dia em que o Senhor nos dá viver mais um dia para a Tua glória.
e dedicar esse tempo a buscar a Tua vontade para as nossas vidas, aprender mais a Tua palavra e também, ó Deus, como crentes, testificar, testemunhar de que o nosso tempo não é nosso, somos mordomos, que o dia é do Senhor, o tempo pertence ao Senhor, o tempo das nossas vidas está nas Tuas mãos. E o Senhor tem nos dito na Tua palavra, ó Pai, que nos deu 6 dias para buscarmos nosso sustento, trabalharmos, nossa atividade cotidiana, e que um dia é do Senhor, o 7º dia no Antigo Testamento, o 1º dia no Novo Testamento, e isso nos lembra esse calendário do Senhor, esse calendário cristão do dia do Senhor, um calendário que o Senhor mesmo estabeleceu, um dia em 7, o 1º dia, nos lembra que nós somos mordomos, que o nosso tempo não é nosso, que a nossa vida não é nossa, que os recursos não são nossos, mas que tudo é do Senhor. E por isso, ó Pai, estamos aqui voluntariamente, na Tua presença, dedicando esse tempo a Ti, e que o Senhor receba, ó Pai, a dedicação aqui do Teu povo, que cada um venha receber da Tua parte a porção da Tua palavra, cada um venha poder se alegrar no Teu Evangelho, nas Escrituras sagradas, e que o nosso coração se volte para Ti nesse dia, que a nossa esperança, que a nossa alegria, a nossa paz, somos cidadãos dos céus, estamos aqui nessa terra como estrangeiros e peregrinos, estamos aqui nesse mundo, colonizando essa terra a princípio, que se tornará um novo céu e uma nova terra, na volta de Cristo, onde habitaremos, sim, naquele momento, em segurança completa e paz, mas enquanto estamos aqui, o Teu reino é implantado, ó Pai. Sabemos que as forças das trevas estão aí, e que nós devemos, então, perseverar, resistir, cumprir nossos deveres, esperando no livramento do Senhor. Assim vem o Teu reino, ó Pai, sobre este mundo, cumpre a Tua vontade, sobre a Tua igreja. Levanta para o Senhor mesmo um povo fiel, um povo que cumpre a Tua vontade, que entende que é mordomo, que é grato, um povo que dedica o seu tempo, os seus recursos a Ti, de coração, aquilo que o Senhor requer de cada um, e assim que o Senhor também abençoe esse povo com sustento diário, com livramentos, com as bênçãos que vêm de Ti, para que ele continue devolvendo em gratidão, através do tempo, através também de recursos para a Tua obra, que esse povo venha voluntariamente, de coração aberto e grato, fazer isso, ó Pai. Assim oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, nós começamos a trabalhar esse livro aqui no domingo passado. Encontrei Jesus numa festa de Israel, da nossa editora Cultura Cristã, pastor John Sitema, e nós estudamos uma festa de Israel chamada Festa dos Pães Asmos, associada à Páscoa, e hoje nós estudaremos a Festa das Primícias. O propósito de estudar desse livro é apontar para Cristo, né? Claro que essas festas eram cerimoniais de Israel, está na palavra de Deus, há princípios nessas festas que continuam no Novo Testamento, há uma continuidade, há uma descontinuidade. Então, nós vamos considerar hoje pela manhã a festa das primícias e buscar fazer aplicações dessa festa para os cristãos, né, e a igreja, sem nos judaizarmos, né, sem precisarmos tornarmos judeus, que não é o propósito do cristianismo, mas conhecer e tirar os princípios para nós dessas festas, ok? Vamos abrir então o texto que fala da festa das primícias, Êxodo 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo. Perdão, irmãos, Levítico 23, de 9 a 14.
Levítico 23, de 9 a 14. Perceba aí, nesse capítulo 23, o texto aí, o livro de Levítico, vai traçar uma lista das festas do Senhor. Tem o sábado, tem a Páscoa. Eu não tratei do sábado, porque nós já falamos sobre o dia do Senhor sempre, e ele fala aí dos 6 dias trabalharás, e tem o dia do Senhor. Então, Israel, o tempo do povo de Deus não era todo dele para ele fazer o que quiser, não. Tinha as festas de Deus e eles tinham que comparecer. Não é como o nosso feriado, nosso calendário de feriado, não. Que quando tem um feriado, às vezes as famílias se reúnem, mas tem família que não reúne. O calendário, as datas do nosso calendário civil, elas são datas que você fica à vontade. Sua família tem tradição de fazer, lá nos Estados Unidos eles têm o Dia da Ação de Graças. Sua família se reúne no Natal, é uma data civil, se reúna. Agora, isso não é imposto por Deus como um tempo que você é obrigado, como eram as festas de Israel, o dia do Senhor lá no Antigo Testamento, a Páscoa, a festa dos pães asmos, era um calendário religioso e era um dever. Aquele tempo não é, se você era um judeu, aquele tempo não era seu. Você tinha que comparecer àquelas festas e cumprir aqueles rituais lá, porque você é um servo de Deus, por gratidão, reconhecendo que o seu tempo é de Deus, etc. Então, tem uma lista aí das festas. No Levítico 23, no verso 9, nós vamos ver as primícias. Se Deus permitir, na próxima oportunidade, veremos Pentecostes, Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos, cada uma dessas festas de Israel, para tentarmos entender e trazer para nós hoje. Mas há princípios que continuam, como eu acabei de falar, do tempo, né? O tempo, esse tempo aqui, esse dia. Eu sei, meus irmãos, que tem gente com um parente doente, eu sei que tem pessoas que têm motivos, trabalhos de misericórdia, que não podem estar na igreja por algum motivo que é bíblico, né? E tudo mais, mas, segundo a Escritura, eu tenho ensinado isso aqui na igreja já, há várias vezes ensinando isso, sobre o dia do Senhor. O próprio nome diz, esse dia é do Senhor, certo? Então, se não houver doença, se não houver outro motivo de força maior, não tem porquê um cristão não estar na igreja. Esse tempo, então, você já sabe que não é seu, certo? Você já sabe que não é seu, é do Senhor, mas você é beneficiado, né? Porque você aprende de Deus, você é fortalecido, Deus abençoa esse tempo, Deus graciosamente abençoa o seu povo quando Ele é fiel, não porque nós merecemos também, por graça Deus nos abençoa. Então vamos ver a festa das primícias. A festa das primícias, ela acontecia em sequência, uma após a outra, mas era muito rápido isso aí, certo? Páscoa, pães asmos e primícias, era uma coisa rápida. Tem um verbo hebraico que ele chama estacato, que é uma coisa rápida, brusca, que quando Esaú vai comer o ensopado de lentilhas, lá naquele texto, ali é um ritmo rápido de verbos no hebraico que dá uma ideia de velocidade, uma coisa brusca. Então, o que acontece? Tinha a Páscoa num dia, no outro dia era a festa dos pães asmos, e já no terceiro dia era a festa das primícias. Era uma sequência, num ritmo muito intenso. Então, a Páscoa era festejada no 14º dia, no dia 14 de Nisan, a Páscoa. Então, Jesus, por exemplo, ali, na última ceia, né, ele estava no contexto da Páscoa. Então, ele celebrou a Páscoa. Logo em seguida, veio a festa dos pães asmos. E no terceiro dia que Jesus ressuscitou, no calendário judaico, era a festa das primícias. Então, era coisa que era muito rápido. Então, o pessoal estava com a barriga cheia do cordeiro ainda, assado, do cordeiro da Páscoa, que eles tinham que ter um cordeirinho tenro, que matava, tinha o sangue que aspergia, né? Tinha aquele ritual, e eles comiam, a família, ou quem desse ali, comia aquele cordeiro. Então, eles
tinham se alimentado ali naquele primeiro dia, depois vinha os pães asmos, a festa dos pães asmos, e aí ele diz lá no livro, né, quase sem fôlego, com barriga cheia, lembrando ainda daqueles símbolos, né, toda aquela situação, lembrando ainda, eles continuavam festejando a festa das primícias, certo? E tudo isso, como nós temos visto, apontando para o Evangelho, apontando para a redenção, certo? Mas era tudo muito rápido e eles participavam, de fato, eles tinham que participar disso aí. A festa das primícias, ela é diferente da Páscoa e dos pães asmos, por quê? Porque o povo era escravo no Egito, então toda essa festa aí aponta para a redenção. A Páscoa, o povo foi liberto, o povo foi tirado do Egito. Pães asmos também apontava o rompimento com o passado. Lembra? No domingo anterior que a gente falou aqui. Então a festa dos pães asmos, retirar o fermento. Isso aponta para a redenção, olhar para frente, olhar para o futuro. As primícias não poderiam acontecer no deserto, porque o povo comia o que no deserto? Maná. Eles estavam fora da terra, Deus mandava o maná para o povo, rotineiramente, né, ali, mas quando eles entram na terra, o maná cessa. E Deus havia prometido o que para Israel? Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, uma terra boa. Quando o povo, os espias entraram para olhar a terra, tinha o quê? Tinha uns cachos de uva gigantescos, né, na terra, tinha... A gente vê Israel desértico hoje, né, e a gente... Irmãos, nós temos a Escritura. O que a Bíblia descreve Israel, tudo indica, não é como é como a gente vê o mundo, né? O mundo está deteriorado, comparando. Teve, né, claro que já é pós-diluviano ali, deveria ser ainda melhor antes do dilúvio. Teve um dilúvio universal, teve um cataclisma universal no mundo, tem a ação humana no globo, aí, na geografia do mundo. Então, quando você olha para Israel hoje e vê o que Deus disse que seria a terra que Deus daria para aquele povo, então há uma possibilidade muito grande de Israel ser uma terra bem mais produtiva naturalmente do que é, e além da bênção de Deus que viria sobre eles ali. Então, uma terra de fartura, é o que Deus prometeu para o seu povo lá em Israel. E aí eles só poderiam comemorar a primícia quando eles entrassem na terra, plantassem. Era um povo agrícola, um povo pastoril, né? É um povo, trazendo aí, falando de uma linguagem moderna, né? Um povo do agronegócio, né? Como é o Brasil, que tem esse potencial de terras aí. Então, um povo que criava gado, um povo que plantava as coisas, né? Tinha aqui no texto, nos comentários, diz que eles colhiam, plantavam, nós sabemos, né? Tinha pão, então tinha trigo, tinha cevada. Eles cultivavam cevada, né? Eles cultivavam a uva para produzir o vinho, certo? Então, essa era a cultura ali, era o contexto da agricultura de Israel. E aí, então, agora eles entraram nessa terra maravilhosa, e Deus, então, deu essa festa das primícias que nós estamos vendo e vamos ver, que era uma festa familiar, depois comunitária, como a Páscoa. A Páscoa primeiro ela era familiar, cada família um cordeirinho. Depois isso se tornou, foi celebrada em alguns momentos comunitariamente, o povo todo. E então foi assim. Então a festa das primícias também tinha um aspecto familiar, particular, e o povo também, isso foi se desenvolvendo, o povo também celebrou como nação essa festa. Então, essas festas, irmãos, eram instituídas por Deus, então era obrigatório. A gente falou no domingo passado, né, que quem tivesse fermento dentro de casa seria morto, tinha leis lá. Então, assim, e outra coisa, era um dever, mas não pense assim, o fato de ser uma coisa ser obrigação, não quer dizer que você tem que fazer forçado. Porque lá era a lei, o pessoal diz, não, lei e graça, a gente vive na época da graça e tal, etc. Não, irmãos, a lei, aquele era um povo resgatado de Deus, da aliança. Deus tirou o povo do Egito, é um povo livre. Agora Deus dá os mandamentos, mas Deus continua sendo o Senhor. Mas eram obrigatórias essas festas. Ou seja, esse tempo não era do judeu.
Ele tinha a semana dele, ele tinha o calendário de atividades profissionais deles, tinha o tempo de plantar, tinha o tempo de colher, tinha as coisas que eles faziam, e tinha os dias que eles tinham que comparecer lá. E a lei dizia que tinham 3 festas principais, né? E aí poderia o homem ir só, né? A família poderia ficar, mas tinha as obrigatoriedades lá da lei de Israel para o povo de Deus. O autor cita aqui, é um livro do americano, né? Mas a gente tem também muita festa e calendários no Brasil de datas comemorativas. Não sei se vocês já viram aí, o pessoal deve ter visto que a nossa cultura é muito influenciada, né, pela americana, que até mesmo essas festas Natal, essas coisas têm muita influência, a gente sabe disso, né, pela própria divulgação que é feita, decoração e coisas do tipo. É uma data que é do nosso calendário civil, o Natal, né, Páscoa, etc. E nos Estados Unidos também tem o Dia de Ações de Graças, que eu acho que lá, não conheço, né, nunca fui lá, mas é uma data muito forte, tipo o nosso Natal aqui, o Dia de Ação de Graças, né? Por isso ele cita esse dia lá. Também esse dia tem a ver porque lá foi colonizado por protestantes, né? Aqui, Brasil, por católicos, então tem algumas variações aí. Esse Dia de Ações de Graças era um dia familiar. Aqui no Brasil eu acho que tem ainda essa cultura no Natal das famílias, né? Então, assim, tem festas de familiares enormes lá, com 100 pessoas, mata o peru, tem aquele presunto assado em cima da mesa, né? Tem a alegria, a família está reunida, certo? Então, é uma coisa cultural muito forte, né? Como no Brasil temos algumas festas, mas é diferente, irmãos, a data civil. Sou pastor presbiteriano, eu tenho tido grande dificuldade já há muitos anos, né, onde eu tenho passado, porque as pessoas parecem que têm dificuldade de entender. Eu digo, para mim essas datas são civis, porque biblicamente, porque eu sou um pastor, a minha base é a Escritura. Então o que acontece? Tem lugar uma data civil? Tem. Agora sim, a sua família tem costume de fazer uma festa grande e reunir todo mundo? Ótimo. Agora, é obrigatório todas as famílias fazerem o mesmo? Todo mundo é obrigado a fazer porque a sua família tem essa tradição? Não. E aí isso é ofensivo, né? Parece que está mexendo no cristianismo. E não é, isso é uma coisa civil, é uma tradição. Agora, em Israel é diferente, porque essas datas aqui eram instituições. E para nós, presbiterianos clássicos, o domingo é uma instituição de Deus, é o dia do Senhor. Esse tempo que é o domingo é uma instituição. Então, não é algo que está não entra nesse aspecto da liberdade cristã, do voluntário, entende? Então, se você, na sua família, se lá no seu trabalho, você faz, não tem nada contra, irmãos, não tem problema nenhum. Às vezes, a gente sabe que o comércio segue um calendário, é necessário para o marketing comercial, mas a igreja, ela é uma instituição divina, a igreja, e humana também. Tem aspectos humanos, mas ela também é divina. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Então, eu entendo assim, a nossa tradição da confissão de fé presbiteriana também entende assim. O diretório de culto que a igreja presbiteriana não admitiu, entende assim, mas os princípios de liturgia da igreja, que a igreja adotou, fala sobre o dia do Senhor, desse dia. Então, se tem um calendário que nós não deveríamos ter disputa sobre ele, eu não sei agora quantos domingos são 52 ou 54 por ano, não lembro agora quantos são. Mas nós temos 50 e poucos domingos que são dias do Senhor, ou seja, tempos que Deus nos chama a estarmos juntos aqui, congregados, cultuando a Ele, aprendendo. Pode ter um junta-panela? Pode ter, os diáconos podem fazer o trabalho de caridade, de juntar cestas? Pode. Os trabalhos de misericórdia da igreja, os irmãos podem se organizar para fazer um discipulado, uma visita,
Isso entra dentro daquilo que é uma maneira lícita de usar esse tempo, mas usar igual aqueles que não têm a Bíblia, não creem em Deus, é que não pode, irmãos. Porque a maioria de nós, muitos vêm, né, de famílias que não eram cristãs ou não eram reformadas, e eu também, particularmente, domingo para o mundo é o seu dia, é o dia do lazer, ir à igreja é algo facultativo, é uma coisa a mais que pode ser feito ou que não pode ser feito. Alguém pode dizer que esse discurso é interessante para mim, porque sou pastor. Não, se eu não fosse pastor, como cristão presente, eu estaria, como sempre que é possível, eu estou de férias, eu estou na igreja. Eu vou para a igreja lá onde eu estiver, às vezes o pessoal chama para pregar, às vezes não, mas eu entendo que se não houver um impedimento, se eu estiver no lugar que é possível, eu estou lá. Se não, eu faço o culto doméstico com a minha família, e a gente ora, se tiver parentes, ouve a pregação lá no lugar, certo? Então, para nós, irmãos, é uma instituição, está na lei moral de Deus, essa questão. E aí, às vezes, a gente vê dentro do meio cristão essa disputa, toda vez agora que chega uma data, essas datas do calendário civil, essa polarização, né? Já tem pessoas que pensam dessa maneira, outros já pensam, e são assuntos que, às vezes, alguma parte dele entra na liberdade cristã, como eu disse. Então, assim, se você é professor, lá na sua escola vai ter as datas, você dá aula lá, então você vai ter que fazer a festinha das crianças lá, porque é uma coisa civil. E a escola está certa, ela é uma instituição civil, né? As prefeituras, o pessoal, não tem problema nenhum. Agora, é obrigatório, o pessoal faz confusão dentro das igrejas, né? Sente que tem um buraco se não tiver, né, uma celebração, culto, que o pessoal chama culto de Natal e outras celebrações desse tipo, enquanto nós estamos comemorando, celebrando o dia do Senhor, o nascimento de Cristo, sua morte, sua ressurreição, todo domingo. Mas não há comparecimento da grande maioria dos crentes, e aí quer comparecer em dias específicos, se tiver um dia festivo, se tiver alguma coisa assim, há um comparecimento em questões que, não é que é errado comparecer, mas são questões indiferentes, né? E isso aí é algo que, para mim, é tranquilo na minha mente. Eu ensino a igreja, eu não abro mão disso, respeito os aspectos da liberdade cristã de cada um, mas a igreja, ela é de Cristo, ela tem a sua doutrina, ela tem a Bíblia, a nossa regra de fé e prática maior. Nós temos uma tradição quanto a isso. Eu trabalho sempre com o conselho no meu ensino, então eu chego ensinando a igreja, converso com o conselho, a gente tenta fazer o melhor consenso possível, né? Mas às vezes esse consenso não agrada a nenhum lado, né? Às vezes o consenso, porque as pessoas querem aquela maneira que era feito, que não tinha nem base bíblica às vezes, que era feito alguma coisa, porque algum lugar faz assim, outro faz assado. Entende? Então, assim, o que é instituição bíblica, aí eu, como ministro de Deus, eu tenho que brigar pela verdade, pela doutrina. Coisas do dia a dia, civis, coisas da liberdade cristã, coisas que é lá no seu trabalho, que você escolhe fazer, você entende que é melhor, porque você está numa cultura, a cultura segue isso, entende que é uma maneira de você dialogar com a sociedade. É liberdade, irmãos, é tranquilo. Eu sou pastor, se eu fosse um comerciante, um professor, também faria, né? Não tem problema isso. Agora, nós somos uma igreja cristã e temos, então, uma orientação escriturística. Então, a gente tem que tentar ver o que acontecia lá e trazer para cá. Então, lá em Israel, essas datas aqui, foi Deus que deixou. Quer ver uma data que depois surgiu, e eu me lembro mais ou menos disso, que os judeus adotaram, mas foi uma tradição. Quando Esther teve aquele livramento no livro de Esther, surgiu uma data lá de livramento e tal. Os judeus, foi uma coisa tão marcante que virou tipo um dia de ação de graças americano, mas lá, para os judeus. Mas não há uma instituição direta na lei, que é a base. Então,
De repente, essas datas aí são importantes para o Brasil, para a nação, se são. E tem feriado nesse dia, reúna a sua família, se a sua família quer. Reúna a sua família, faça o banquete, use para evangelizar. Irmãos, fique à vontade, né? É vida privada, é vida familiar. Agora, chegou na igreja, existe um conselho, existe uma orientação, existe uma doutrina, existe a Bíblia. A gente vai examinar para ver se as coisas são assim e vai ter, claro, uma pluralidade, né, de pensamentos, mas uma coisa vai ter que prevalecer contra as demais, porque é assim que funciona qualquer organização. E aí eu creio, na verdade, que isso é uma coisa que não deveria ser problemática para nós, mas, infelizmente, as pessoas criam dificuldades, né, com isso aí. Então, eu não brigo pelo que não é essencial. A minha briga cristã, né, minha luta como ministro de Deus é pelo que é bíblico, pelo que é essencial. Então, outra coisa, se você me chamar para comer peru, eu vou lá e como também, e se tiver oração a gente ora, não tem problema nenhum, certo, quanto a isso. Né? É só uma questão de que eu entendo que culto é culto, então chega o período de Natal, o culto vai ser um culto normal, vou pregar o Evangelho e as coisas vão acontecer. Ok? E o dia do Senhor, então, é o dia, o tempo, né, que Deus nos chama a dedicar a Ele. Então, todas as celebrações ali de Israel eram religiosas, tinha pregação de Cristo ali, era símbolos, mensagens, é como a ceia do Senhor. É um rito a ceia do Senhor que anuncia a morte do Senhor. Então, a Páscoa era uma pregação da libertação do Egito. Aí a criança pergunta: papai, por que a gente come o cordeirinho, o bichinho é tão bonito? Está aqui, a gente brinca com ele, tem que matar o bichinho. Não, mas não tem perdão sem derramamento de sangue, meu filho. E o Senhor mandou a gente matar o cordeiro. Então, tinha conteúdo evangélico nessas celebrações. Certo? A festa dos pães asmos nós já vimos, rompimento com o passado. Então a criança, por que, pai? Tem que tirar o fermento e tal. Não, meu filho, é porque a gente saiu do Egito e o fermento simboliza a idolatria, as ideologias erradas do Egito. Então a gente vai romper com o Egito e começar algo novo. Né? A festa das colheitas, então vamos ver aqui, vai simbolizar a gratidão, ou seja, eles pegavam um feixe chamado homer, antes de comer, eles plantavam lá cevada, o trigo. Aí, quando tinha a festa das primícias, eles iam lá no campo, ceifavam lá um molho, lá uma quantidade, chamada primícia, né? Eles não tinham comida ainda, eram os primeiros frutos. Aí eles iam para o sacerdote fazia um movimento ali, e aquilo apontava para o quê? O que é que o judeu estava dizendo? A terra é de Deus, eu sou mordomo. A terra, ela é do Senhor, o Senhor me abençoou, me deu a terra a produzir. Então, eles eram uma nação teocrática também, né? Tem a ver, nós vamos ver aqui que tinha as ofertas, as contribuições ali, e tinha um propósito todo. Então, mas há um reconhecimento em todas aquelas festas que havia contribuições, até de ofertas ali, havia esse reconhecimento, então, de gratidão, e que também ali, aquela terra, na verdade, apontava para o estado eterno e coisas maiores. Então, Deus nos abençoa, Deus nos dá, então, nós somos gratos, nós servimos a Deus também com aquilo que Ele nos dá, com o nosso tempo, com recursos, sendo mordomos, na expectativa ainda, porque Deus vai nos dar ainda coisas maiores. Então, essa festa das primícias era uma festa de colheita, certo? Era uma festa voltada à agricultura. Hoje a gente vive na cidade, né? A maioria de nós nunca plantou nada, né? Grande parte, né? Tem gente que mora na cidade que nunca viu nada da roça aí, da lavoura, né? De criar, tem gente que não conhece, né? Nada disso. Então, para nós é um pouco diferente essas ideias. Mas, então, essa festa estava vinculada ao calendário agrícola do Oriente Médio.
e a sua prescrição coincide com o tempo de fartura. Então eles plantavam, tá, Deus abençoava, tinha lá aquela fartura e era um momento alegre e festivo de colheita lá na terra que Deus lhes deu. Na Páscoa, o calendário foi reiniciado, né? Há uma redenção, uma nova vida, um novo começo, certo? Então, o povo judeu, eles não viviam só festejando coisas terrenas, só agricultura, só porque produziu, não. O calendário começa com o festejo da redenção. Mas aí Deus dá a terra, eles habitam na terra, e agora eles também se alegram, rendem graças, por estarem participando dessa terra e usufruindo dela, e retirando dela o seu sustento, por graça de Deus. Então, essa festa tem a ver com agricultura, colheita, gratidão, entrada na terra, né? Essa terra é uma prévia do céu, então Deus está nos suprindo hoje, Deus irá nos sustentar eternamente, no novo céu e na nova terra. Deus não vai ter um tempo que não vai ter mais fome, não vai ter mais necessitado, não vai ter mais gente doente, não vai ter mais gente chorando, sofrendo, e nós já experimentamos uma antecipação dessas coisas. A igreja, o povo de Deus, já experimenta nas bênçãos que Deus nos dá, aqui ainda pequenas, comparadas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nós já experimentamos as primícias dessa nova era, desse momento que já foi iniciado e virá. Deus nos chama também para uma Canaã celestial, Deus nos chama também para uma terra boa, que mana leite e mel, e nós já começamos a experimentar dessas realidades que não são só terrenas. Então, não devemos imaginar que essa festa é só uma coisa, só de encher o bucho, de só coisa terrena, só porque o povo teologia da prosperidade, só porque estava prosperando, e aí vamos aqui festejar, comer, né, um animal assado e tal. Embora isso é uma festa, quem foi de roça, tem conexão com roça, tem aquele dia de matar o boi, né? Chama os vizinhos, tira um pedaço, dá para um que ajuda ali a cortar o couro, dá um outro pedaço para o outro, às vezes junta ali, eles têm essa cultura, né, no interior, um ajuda, e é uma festa em períodos assim, lugares que vivem da agricultura, da pecuária, existe, né, essa cultura. Há momentos de fartura, e lembro que lá eles tinham sal e tudo, mas não tinha geladeira, não tinha um grande mercado para escoar, né, as grandes produções, então eles usufruíam ali daquela fartura em família e compartilhando ali nos seus clãs, né, nos seus contextos familiares. Certo? Então, quando os campos ainda eram um mar verde e profundo, começava a mostrar as primeiras ondas douradas, o agricultor israelita ceifava o primeiro feixe maduro de sua colheita e levava ao sacerdote. O sacerdote movia, né, em sinal de gratidão, mas não era só isso, tinha um holocausto também associado à oferta movida. Eles levavam um cordeiro, né, tinha um holocausto, um animal que seria queimado ao Senhor, em oferta ao Senhor. Então tinha um holocausto, havia uma oferta de manjares, de 4,5 litros de flor de farinha, misturados com azeite, havia uma oferta de libação de vinho. Então esse era o que era prescrito, e o que tinha que acontecer, certo, lá nessa festa aí. Ok? Então, vejam aí, vamos abrir Deuteronômio 26, de 1 a 11, para vermos em Deuteronômio 26, de 1 a 11, o aspecto da gratidão desse culto e dessas ofertas, dessas primícias, né, que eram trazidas ali para o sacerdote, que o pano de fundo é a gratidão. Deuteronômio 26, de 1 a 11. Deus pede para o povo lembrar disso aí. Ele vai dizer: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto e irás ao lugar
que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Então veja que a base é a gratidão. Eu estou aqui, a oferta, mas é verdade, Deus prometeu que daria a terra, e Deus deu a terra. Eu entrei na terra, está aqui, da terra que Deus prometeu que ia me dar, está aqui o fecho, o fruto. Deus cumpriu, Deus prometeu e cumpriu. Então, Deus cumpriu, está aqui o feixe, né, aquele ritual lá. Aí ele diz: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Veja que é um testemunho. Cultuar a Deus, separar o tempo para Deus, trazer a oferta aí para Deus, veja que ele está testemunhando. Quem é que eu era? Aí ele diz: Arameu prestes a perecer foi meu pai, desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão. Então veja que há uma lembrança de redenção. Não é só trazer mecanicamente, porque é obrigação, porque senão Deus vai me amaldiçoar, eu não vou prosperar. Não, há uma gratidão, há um reconhecimento de quem era, de que Deus livrou, salvou do Egito, Deus deu a terra para aquele povo habitar, certo? Deus tirou do Egito, e aí verso 9: e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro. Então é um ato de alegria, irmãos, de gratidão. Não é um ato mecânico, não era um ato ali forçado. O fato de ser uma lei, entenda isso, porque muita gente no meio evangélico não entende isso. O fato de uma coisa ser uma lei não é idêntico a você ter que fazer aquilo amarrado, empurrado, com medo de maldição. Não tem nada a ver. Por exemplo, é a lei do casamento. O marido tem que servir a mulher, se sacrificar pela mulher. Quer dizer que ele tem que fazer isso forçado, amarrado? Não, a mulher tem que ser submissa. Quer dizer que ela tem que fazer isso porque é obrigação, Deus mandou? Não, ela vai fazer isso de coração, por amor a Deus, amor ao seu marido. Então, há um relacionamento e há obrigações, há deveres na aliança, deveres pactuais. Claro que, com o passar do tempo, isso foi se aprimorando, essa festa das primícias teve um desenvolvimento, e também o povo foi se tornando mecânico, foi fazendo por obrigação, porque era o jeito de fazer, porque senão Deus ia punir alguma coisa, com medo de punição e etc. Certo? Mas o princípio da festa é olhar para diante, olhar para frente. Há um sentido espiritual nessa festa, ou seja, Deus nos livrou, Deus nos salvou, o Senhor nos deu a terra, e isso aponta até para algo maior, o novo céu e a nova terra, né? Uma nova vida, uma esperança de uma nova vida com Deus, que era representado por aquela sombra de Israel habitar na sua terra tranquilo. Um símbolo do céu ali, qual era para Israel? No ápice da monarquia, cada um tendo a sua figueira, a sua videira, tranquilo, comendo do fruto da terra. Então, essa tranquilidade, essa paz apontava para a condição que teremos no céu, no novo céu e na nova terra restaurada, né? Que habitaremos com justiça. Então, não era por medo, né? Só tinha obrigação, mas não era só por obrigação e etc. Certo? Ao redor de Israel, os adoradores de Baal faziam negociações angustiantes com seus deuses, na tentativa de persuadi-los, se cortando, né? Você lembra do desafio de Elias com os profetas de Baal? Se cortando, sacrificando seus filhos aos ídolos pagãos, né? Para tentar prosperar.
Não é diferente hoje, né? O paganismo está aí. Então as pessoas estão aí se sacrificando, perdendo as suas almas nesse secularismo, nesse mundanismo, matando os seus filhos, tanto através do aborto quanto abandonando a criação dos seus filhos, entregando na mão dos pagãos, né, os seus filhos, fazendo isso aí para poder prosperar, né? É o ídolo, é a prosperidade, é o ídolo do momento, né? A vida terrena, o materialismo, é o ídolo do momento, então vale tudo, sacrificar tudo, atropelar tudo, passar por cima, né? Se a igreja se colocar no meio, atropela também, derruba, destrói, e muitos estão propondo, né, a destruição da igreja, o fim do cristianismo já, não conseguem porque Deus é Senhor e Ele não permite isso. Mas, se depender do mundo secular, dos materialistas, dos humanistas, dos secularistas, acaba também com a igreja e a questão espiritual toda. Porque eles querem a prosperidade. A ciência agora está dizendo que vai dar tudo isso. Você não vai mais morrer, a ciência vai inventar uma maneira de você viver para sempre, e você vai ser maravilhoso, a ciência vai lhe salvar, ou então uma salvação política, vai vir um governo mundial que vai lhe salvar, e aí as pessoas sacrificam tudo em nome disso. Sacrifica a família, sacrifica a igreja, mas servir a Deus é muito. Deus pedir que você venha um dia em 7 na igreja é sacrifício. Você ofertar a Deus, trazer as suas contribuições a Deus, embora não é o tema da festa, né? Eu não falo muito de dízimo e oferta, mas não é o tema também. Ele fala aqui que tem conexões, nós vamos ver aqui. Mas muita gente, por causa de igrejas que deturpam, né, o ensino, muita gente hoje não quer ouvir uma pregação por causa de dinheiro. Eu sei que existem igrejas terrivelmente deturpando, nós vamos falar disso aqui, esse assunto, né? Da prosperidade, do dízimo e oferta, etc. Mas existe também no coração a idolatria do coração de muita gente, na maioria, né? Por causa do materialismo. Existe um problema do lado de lá também, e aí fica um acusando, as igrejas só fala de dinheiro, sim, você também é materialista muitas vezes, do lado de lá também. Então esse é um problema, né, que é um paganismo que está aí, que acontecia lá e que acontece hoje. Cada ano ali naquela cultura agrícola, o sucesso religioso era medido pelo número de sacas de cereal, né? O número de sacas de cereal por alqueire, e o insucesso pelo número de mortes na família. Então, os pagãos iam fazer o quê? Se flagelar, matar alguns filhos, né? Não todos. Mas Israel não precisava disso. Israel já era salvo, já era abençoado, já tinha aliança, já tinha saído da terra. Claro que ele não deveria voltar à idolatria, deveria ser fiel ao seu Deus, mas não é barganha. Não é barganha. Não há uma barganha como é com o ídolo pagão. Se você não fizer o ídolo, né, não é bem a coisa, não é bem assim. O Senhor é misericordioso, o povo pecou, muitas vezes Deus não mandou logo uma disciplina, né, um juízo. Então, o Senhor, Ele é um Deus diferente, não é... O motivo também das contribuições não era barganha. Então, Israel não precisava negociar com Deus para garantir que Ele cuidaria de suas necessidades diárias, anuais. Deus prometeu fazer isso. É um relacionamento de amor. Deus já prometeu, está aqui a terra, vai manar leite e mel, é abençoada. Agora, aqui a minha lei me sirva. E Deus orientou ali, sabendo que não iria prosperar aquele povo, que não iria fazer falta aquilo ali. Deus iria dar muito mais. Tem outra época lá, tinha anos que eles nem plantavam, que Deus ia abençoar tanto um ano anterior, que eles iam comer no outro ano do que tinha produzido. Então, assim, Deus não pediu nada para o povo que Ele não tenha primeiro dado para o povo as condições, né, e tudo mais aí que nós sabemos, né, sobre Israel.
Antes de ir para um ponto aqui, ver se os irmãos têm perguntas, antes de ir para a próxima divisão aqui. Então, apesar disso, de eles serem um povo de Deus, nem tudo era perfeito. Tinha gente pobre, tinha órfão, tinha viúva na terra. E as ofertas das primícias, tanto o dízimo também, além de sustentar o sacerdócio, também haviam leis ali, tudo mais, aquilo atendia à necessidade dos necessitados, e isso era uma antepreparação do céu, onde não vai ter necessitado. Então eles experimentavam ali, por meio dessa obediência, essas coisas. Veja, por exemplo, Deuteronômio 10, 17 a 19. Então Deus é um Deus que cuida do seu povo, e Ele espera que o seu povo também cuidasse dos necessitados. Deuteronômio 10, 17 a 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, Deus cuida dos necessitados, e Ele também queria que seu povo fizesse isso, e as ofertas também tinham esse propósito. Deuteronômio 24, 17 a 22 também diz isso. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, lembrar-te-á que foste escravo no Egito, que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Aí veja agora, quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espiga, não voltarás para tomá-lo. Tinha uma lei, você tinha a plantação, você tinha a colheita. Aí você não ficava escavucando tudo, não. Deixa lá vai passar um pobre ali, que já sabia que ele vai pegar um resto ali que ficou, né, que ele chama aí, ele chama um feixe, né, de espigas. Então passou, deixa aquele feixe lá. Então não é um povo que tem cuidado dos necessitados. Quando sacudires a oliveira, sacode a tua oliveira, vai ter, Deus vai abençoar, vai ter muito fruto. Aí você vai sacudir a oliveira. Aí Deus diz, não volte lá para ver cada ramozinho. Não precisa. Né? Ele diz, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será que ele já deixava a oferta ali. Né? Então, hoje nós vivemos de vida urbana, os impostos, né? Quando você é um pagador de impostos, o Estado, hoje, porque lá era teocracia, Israel era uma teocracia. Quando você contribui na igreja, você sustenta a obra missionária, a igreja tem atividades de misericórdia. No Estado também hoje, né, que há essa separação, existe, você, através dos seus impostos, você assiste pessoas. Né? Quando você, na nossa igreja, por exemplo, nós mandamos uma parte do que é recebido para a obra missionária via Supremo Concílio, via presbitério. Pessoas que não teriam como ter uma pregação, um pregador na sua cidade, você promove isso por meio das suas contribuições. Você acaba promovendo isso. Então, quando o povo estava ali, tinha gratidão, tinha reconhecimento de livramento e tinha a lembrança do necessitado. Então, a gente aqui, você tem uma igreja, você tem pastor pregando aqui, mas quantos lugares não tem? Então, quando você contribui também, você deve lembrar, você também faz lembrando dessas coisas, certo? Então, existe gratidão e cuidado com os necessitados por meio dessas coisas. Antes de ir para a próxima parte aqui, irmãos, até aqui alguma dúvida, participação, contribuição? Eu queria, pastor, só fazer um comentário em cima desse último ponto que o senhor colocou. Sim. Sim. Exercer essa questão da misericórdia. Eu digo assim por experiência própria. Já houve ocasião em que pessoas, né, assim, na rua, eu passo, me pedem uma contribuição e eu oro a Deus, aquele instante eu posso
Tem momentos que o coração toca e eu saio tranquilo e com minha consciência despreocupada. Mas já houve momentos em que eu fiz a mesma coisa, porém, um pouco lá na frente, eu senti um vazio. Disse, meu Deus, será que eu deveria ter ajudado naquele momento? Porque tem momentos que você diz, não, eu não posso, e você literalmente não pode. Mas tem momentos que você poderia dar alguma coisa, como eu já fiz, e vocês também acredito que já fizeram, mas tem aquele momento que você negou, mas que ficou um vazio. Eu já senti isso, né? Eu orei a Deus, para Deus ter misericórdia de mim. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? É claro, porque essa ajuda nossa, né? Nós fazemos essa ação social, aos irmãos, e os irmãos dão um vazio, aí dá determinadas contribuições, mas é coisas esporádicas. O que nós temos que colocar em nosso coração e tentar ver se viabiliza isso num momento mais próximo, e aí pelo que foi posto aí, observe que a cada colheita, né, essa virou até uma cultura, não é? Lembre-se de Esther, né, a passagem de Esther é profícua disso, e de deixar para o pobre colher, né, aquele restante que sobrou de uma colheita do fazendeiro. E aquilo ali era sistemático para suprir as necessidades. Hoje nós temos, né, a aposentadoria, quando, por exemplo, eu morrer, eu espero em Deus que venha ter sua pensão em cima da minha aposentadoria, mas antigamente não tinha. E as viúvas ficavam desassistidas, né? E quando os filhos varões não sustentavam a mãe, que era viúva, era um drama. E essa cultura de deixar aqueles restos da colheita ali para que aquela pessoa pobre necessitada colhesse, era algo sistemático. Por que eu quero bater essa questão sistemática? É porque às vezes, né, pelo menos eu, né, às vezes contribuo em determinada situação crítica, mas só que aquele problema ele não vai sumir no passo de mágica. Aquilo ali vai persistir. Tem pessoas às vezes que vai ter um câncer e vai passar um período longo sem ser assistido. Aí a pessoa contribui naquele momento de emoção, naquele momento de querer ajudar na questão do que é algo plausível, porém existe uma continuidade. E nós temos que ter esse cuidado de às vezes achar que assistir naquele momento e depois deixa de lado e achar que está cumprindo o dever, né? Mas nós temos que estarmos atentos, tanto nossas vidas pessoais e quanto a vida cristã na igreja, né? A contribuição que a igreja dá. Temos que estar atentos, nossos diáconos, né? Tem que estar atento se uma pessoa está realmente necessitada, desempregada. Essa coisa nós temos que estar sempre vigilantes para darmos esse suporte realmente àquelas pessoas que necessitam e orar para identificar se existe ou não pessoas que querem usufruir de algo ao qual ela não precisa, né? Haja vista aí nós vamos, né, nos batermos nas ações sociais dos governos em que pessoas de forma indevida, né, tentam usufruir, né? Eu posso falar em logo, porque eu tenho uma irmã que trabalha no sistema de contabilidade e ela disse que quando no ano de 2021 mesmo, que foram pegos os impostos, né, para ver a vida pregressa dos contribuintes. Olha a pessoa agora, era funcionário público, militar, esposa de militar, tudo usufruindo de um auxílio emergencial, vereadores, enfim, pessoas que não tinham necessidade nenhuma, mas receberam, estavam sendo chamadas para devolver aquela contribuição. Então nós temos assim que orar. Nós somos a igreja de oração e orar na Deus, para que Deus nos dê a clara evidência das coisas que Ele quer que nós façamos com ações sociais, né? E é pertinente. Sim, o problema, né, presbítero, é que o pobre, a viúva e o órfão ali naquela cultura é como o Ruth, era alguém que o pessoal sabia quem era. Hoje a gente vive em grandes cidades, grandes centros urbanos, e é claro que isso gerou também uma situação de desigualdade num país como o nosso, né, de pobreza.
E o autor aqui, como ele é americano, né, ele bate lá no materialismo, porque assim, se a gente for parar, você tem que parar para ter um controle das suas finanças, né? E o que acontece muitas vezes no Brasil, e agora a gente está nessa crise aí pós-pandemia, depois que você pega seu salário, que você cumpre seus compromissos com o Estado, 27%, né, mais ou menos, de imposto de renda. Você cumpre seu compromisso com a igreja. Quem é crente concorda com o dízimo, dizima. Não concorda, alguns ofertam, né? Algumas igrejas o pessoal não concorda. Mas depois que você cumpre isso aí, né? Vários serviços que você paga imposto, mas você tem que pagar a escola do seu filho. Quanto é que sobra realmente? Então, assim, o que eu vejo é que muitos brasileiros, muita gente na nossa cultura, tem realmente feito bastante com o pouco, quando não sobra muita coisa. Ele, como é americano, ele critica o materialismo, porque lá nos Estados Unidos você vê que o pessoal é muito consumista, né? E aí eles têm riqueza, têm recursos, mas isso é gasto com o quê? Com futilidades. Então, assim, eu sei que às vezes algumas coisas não é tão simples assim você dizer o que é futilidade, né? Por exemplo, às vezes você trocar um carro, aquele carro, se você não trocar, você ia gastar também com peça velha. Eu sei que é complicado você saber. Mas às vezes uma televisão, você tem lá, ela está funcionando, e tem lugares lá que o pessoal diz que o pessoal joga na calçada. É aquela televisão que está boa, mas por causa de uma tecnologia só a mais. Então, assim, ali há um exagero muitas vezes. Não estou dizendo que tem pessoas que trabalham na área de tecnologia que precisam, né? Então, assim, é muito específico isso. Tem que ter um autoexame, você tem que ver o seu recurso diante de Deus, você fazer uma análise do que Deus lhe dá realmente, de o que é que tem chegado à sua mão, quais são os gastos e tal que você tem, e aí ver isso que ficava ali para o órfão, né? E aí tem primeiro a sua família. Você tem uma mãe doente, um pai, um irmão, às vezes você tem alguém dentro da sua casa que você não ajuda, que está lá, às vezes precisa e faz obra social para o mundo todo, está lá lutando pelas crianças da África, nada contra, que tem também lá, mas a sua casa. A sua igreja local, como é que está a assistência? Tem algum irmão passando necessidade na sua igreja? Não deveria. Isso é uma coisa que não deve acontecer de modo algum. Então, um irmão pode ficar desempregado um momento, passar uma crise, e nós como igreja temos família, é uma família maior. E aí nós também estamos numa família maior, que é a nação, que é o Brasil. Claro que você, como está nessa nação, você tem que contribuir. E já é colocado sobre você, não é voluntário, se você não pagar seu imposto, você vai preso. Não é voluntário. Então já é colocado sobre você que você precisa, na verdade você já paga quando você compra, você não sabe. Mas quando você vai lá e compra, já está, lá na América aparece quanto foi do imposto. Aqui algumas notas aparecem. Então assim, você contribui com a nação. Então muitas vezes no Brasil que tem muito é isso, né? Na verdade o brasileiro já é meio mordido com esse negócio de contribuir, porque todo mundo está querendo se aproveitar, tem as igrejas que se aproveitam, o Estado vai lá, mete a mão, quem puder mete a mão, se aproveita, pessoas que às vezes estão na mendicância para se aproveitar, porque está lá, às vezes ganha mais mendigando do que se for fazer alguma coisa, e se acostuma, se acomoda. Então a gente às vezes fica nessa situação, né? A gente fica, poxa, e tudo, e eu creio que é certo sim você pensar na sua família, na sua igreja, pensar na nação, você paga seus impostos direitinho, faz o seu papel, e aí Deus lhe abençoou muito, e às vezes, aí você, como cristão, pode pensar, não, em vez de eu gastar com uma futilidade, que eu poderia, com uma coisa cara aí, né, sei lá, comprar o iPhone 12, não, eu vou comprar um Android mesmo, e aí esse recurso vou ajudar alguém que está do meu lado, vou ter uma reserva que apareceu alguém realmente necessitado, eu posso ajudar. Agora, o consumismo, aí tem que ver, a gente não tem como ajudar, porque a gente é consumista. Então, assim, eu vejo que no Brasil tem casos, acho que a maioria não é porque as necessidades básicas já cobrem uma quantidade grande dos nossos recursos. Certo? Então, se tem alguém que tem muito recurso sobrando realmente, e aí ao invés de ajudar, ele está
gastando com besteiras e tal, aí é um caso a pessoa refletir, né? Refletir nisso. O senhor falou sobre o costume das pessoas que têm labor de viver como o povo de Israel, que é a terra que mamava leite e mel. Sim. Mas nós aqui, nós temos costume. Nós, quando faz a colheita do feijão, pelo menos, um dos exemplos, nós junta aquele grupo, joga aquela colheita toda no terreiro e ali faz a comida dali, vai todo mundo comer, beber. Mas não é uma instituição, né? Não é uma coisa que Deus disse assim, você tem que fazer. Isso aí é uma coisa social, uma coisa voluntária, que é bom porque as pessoas que vivem na roça, elas sabem que precisa de gente para ajudar. E hoje em dia todo mundo está querendo só por dinheiro fazer alguma coisa, e antigamente o pessoal se juntava ali, matava aquele boi, colhia, fazia aquela colheita e recebia ali um agrado, participava daquela colheita, né? Ali de alguma medida, certo? Mas aqui, irmãos, era uma instituição, era uma coisa que tinha que fazer, agora, com coração grato. E a outra parte, aí, como o Espírito falou, e o senhor já falou aí das cobranças do povo. Sim. O senhor se lembra, o senhor sabe que quando o povo de Israel procurou um rei, um homem que andasse lá na frente do campo a favor deles, Deus falou com Samuel que avisasse a eles que a metade do que eles tinham ia dividir com o governo, inclusive os filhos. Até os filhos, o governo tomava. Porque o nosso filho, nós somos pai, eu filho, mas o governo nem toma para ir para a guerra. O problema é o individualismo. Então, assim, como tem um materialismo e individualismo, e o brasileiro já está tão ferido, por todo mundo querer tirar uma casquinha, o Estado vem e mete a mão nos seus recursos, igrejas aí que, né, exageram aí. Então, assim, a pessoa fica ali protegida. Mas nós vivemos em família, nós vivemos em sociedade, e vai entrar a necessidade de manter as instituições, né? Então, o Estado, não sou contra imposto, por fato do Estado exagerar e não cumprir o seu papel, né? Eles deveriam ser mais eficazes, nós deveríamos ter mais benefícios do que contribuímos, né? Escolas melhores, saúde e tudo mais. Então, o problema é que a gente fica assim, vou contribuir com o Estado e aí não tem retorno algum e tal, mas existe a necessidade sim, porque isso aí também é um individualismo e nós somos uma nação e cada um tem que contribuir com a nação para funcionar. Para funcionar o Brasil, vai ser cada um de nós, não vai vir. O dinheiro do Estado não vem do nada, vem do povo mesmo. E eles não vão, eles vão apertar o povo sempre, né? E aí cria esse ciclo, né, de situações difíceis. Irmãos, 11 horas já, deixa eu ver aqui, ainda tem muita coisa aqui. Eu vou tentar resumir para o desfecho. Ele faz conexões aqui entre essa festa também e a questão dos dízimos. Ele vai fazer essa conexão também. Ele cita Deuteronômio 26, que é um capítulo grande, eu não vou ter como ler todo, mas Deuteronômio 26, verso 12 diz: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é dos dízimos, então os dará aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Aí o que o irmão acabou de dizer, Deuteronômio 26, 12. Então, quando você separar tudo ali, né, a sua colheita, então ele diz, separe os dízimos que darás ao levita, ao estrangeiro, à viúva. Então tinha um propósito do sacerdócio e também dos necessitados, esse dízimo, certo? Tinha esse propósito aí. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado, nada transgredi dos teus mandamentos, nem me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, nem nada tirei, estando imundo,
nem deles dei para a casa de algum morto, obedeci à voz do Senhor, etc. Né? Então, muita gente acha que dá o dízimo para o pastor, né? Porque tem igrejas aí que o pastor é o dono da igreja, e até mesmo nas nossas igrejas, o pessoal acha que o dízimo, eles acham assim, que o pastor é empregado da igreja, né? Que eles pagam o meu salário, então quando eles não gostam do pastor, eles tiram o dízimo. Todo o princípio que a gente falou, de gratidão, né? De servir a Deus, todo esse princípio, irmãos, muita gente dá o dízimo por questão legalista. O fato de muita gente dar o dízimo por questão legalista não quer dizer que tem uma maneira certa de servir ao Senhor com dízimos, certo? Então, a prática do dízimo também tinha a ver com a colheita, porque era o que acontecia ali, certo? Teve problemas em Israel, porque muita gente começou a dar o dízimo de modo mecânico. Quando eles paravam de dar o dízimo, ou davam forçado, a viúva sofria, o órfão, o sacerdócio também ali, né? O estrangeiro. E em Malaquias, Deus fala aquele texto que o pessoal usa, né? Quando vai tirar dízimo e oferta, lá de Malaquias, que diz que Malaquias 3:5, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro. E aí Deus diz lá a famosa frase, né? Que é dita aí antes do dízimo, e roubam de Deus aquilo que lhe é devido, Malaquias 3, de 8 a 10, certo? Claro que a intenção importa, irmãos, não é só, muita gente faz legalista, acha, porque eu dizimo, eu que pago o salário do pastor, o pessoal pensa assim, né? Deus é quem me sustenta, e os pastores também. Os fariseus eram legalistas, eles davam o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho, mas se mostravam hipócritas nas questões da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, é claro que não adianta. Se você não entende a gratidão, se você não entende a misericórdia, então muita gente, eu sou dizimista, e está oprimindo, está perseguindo, está falando mal dos outros, está vivendo em pecado. Você pode dar o dízimo quanto for, não estou dizendo que é errado devolver o dízimo, né? Na nossa igreja presbiteriana, não é o tema de hoje, mas não sei se eu estudei aqui com a igreja, tem uma carta pastoral explicando como é que a nossa igreja entende isso. Mas a gente sabe que o motivo ele é importante, e eu entendo que, infelizmente, existe muita gente dentro da igreja presbiteriana que pensa essa mentalidade pequena, né? Acha que é patrimonialista com a igreja, acha que a igreja, eu dizimei, eu sou membro da igreja, eu que contribuí, então a igreja é minha. Se o pastor não fizer o que eu quero, não me agradar, eu vou boicotar, vou tirar meu dízimo, vou me afastar da igreja, porque há um patrimonialismo com relação à igreja. O que é o patrimonialismo, irmãos? No Brasil tem um problema do patrimonialismo, que é o político, ele entra na política para favorecer a família dele, o grupo dele. Esse é um problema da política brasileira que está aí. E muita gente faz isso dentro da igreja. Ele congrega na igreja, ele dizima na igreja, aí ele tem ali serviços prestados na igreja, aí então assim, a igreja, ele trata a igreja agora como uma coisa particular, uma coisa minha. Se não tiver do meu jeito, do meu grupo, se não tiver agradando a minha família, então eu mudo de igreja, então não dizimo, ou coisa desse tipo. Então isso aí não tem nada a ver, esse pensamento, com o princípio bíblico, né? Deus usa por misericórdia essas pessoas para sustentar a igreja, usa. Deus usa, né? Pessoas legalistas, mas eu estou aqui para lhe alertar, né? Se tem alguém na nossa igreja que passa por essa situação, em amor, eu estou aqui para lhe alertar, certo? Se você entende o princípio, faça para o Senhor, não é por mim não, né? Deus tem usado, eu sou ministro, é lícito eu viver do evangelho, é bíblico, e Deus tem usado os dízimos e ofertas das igrejas para me sustentar durante um bom tempo, né? Desde que eu comecei a pastorear, de que eu vim para cá, mas não se preocupe não, que Deus vai me sustentar. Não é por isso não, nunca faltou, nunca deixou. Eu estou aqui na Bahia, eu vim para cá, vim em 2013, né? Está em 2022, vai fazer 10 anos, né?
nunca deixou de cair nas igrejas que eu passei até hoje o salário no tempo certo. Até agora. Agora, é por causa da bondade? Não, porque Deus é fiel, me sustentou, né? A gente sabe, tem administrado essas coisas. Então, assim, isso aí não entra, eu não converso sobre essa questão, não entra, eu não converso com ninguém partindo dessa coisa porque tirou o dízimo, irmãos, para mim está fora isso aí. Ah, porque o irmão está descontente e se afastou e tirou o dízimo. Ele está a questão dele com Deus, certo? Essa pessoa está agindo com benevolência com a igreja, com o necessitado, então assim, né? Se você é de uma igreja que o pastor ele é um herege, saia, né? Claro, não estou dizendo que você contribua com o erro, não, né? Mas se não é o caso, se é por outras questões, isso é um grave erro, né? Achar que você dizima e a igreja vai ter que se submeter a você, aos seus agrados, aquilo que você quer. Isso é um patrimonialismo dentro da igreja, né? Então a igreja é do Senhor, ela tem um governo, o pastor ele é um vocacionado e eu não tenho carteira assinada, eu não sou empregado do conselho, eu sou um vocacionado, o meu patrão é Deus, o Senhor me chamou, a igreja aprovou, eu sirvo a Deus, eu sou um ministro da palavra, eu sou um servo de quem? Da palavra, ministro da palavra, isso que o pastor é. Certo? Então, tem que se ter esse cuidado, né, porque muita gente cai em erro e pode estar colhendo juízo para si por causa disso. Certo? Irmãos, só para concluir, pedindo um pouco da paciência dos irmãos, tem algo evangélico nisso tudo. As primícias são um tipo da redenção. Cristo é a primícia dos que dormem. Você, como salvo regenerado, você é primícia do novo mundo. Você está experimentando os frutos da nova vida já aqui. Fruto do Espírito, amor, paz, alegria. Qual era o fruto do velho homem, do velho mundo? A obra da carne. Inimizade, discórdia, ira. Isso é o fruto do pecado, da carne. Então, Jesus, Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 17 a 20, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora veja, verso 20, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou no dia da festa das primícias, Ele é as primícias. Nós estamos aqui caminhando para a morte se Jesus não voltar, estamos envelhecendo, vamos morrer, vamos para a sepultura, mas nós já desfrutamos dessas primícias, Cristo é a primícia, e nós temos esperança, vida, e nós então desfrutaremos dessa vida eterna no novo céu e na nova terra. Então, na cruz, Jesus na cruz, a sua ressurreição, foi as primícias de uma colheita maior. E Deus está recolhendo os seus na terra, as suas primícias, salvando pessoas, cidadãos cristãos. Tem um teólogo aí em inglês, N.T. Wright, que ele diz o seguinte: os cristãos são cidadãos dos céus colonizando a terra. O reino está irrompendo nessa terra, por meio de quem? Dos crentes, da igreja. Você é crente, você é primícia em Deus, você leva o evangelho para esse mundo, você está semeando o reino, já aqui. Então os cristãos também são as primícias. A vida dos cristãos já produz uma colheita diferente. O mundo, você não vai colher nada do mundo. Então não espere nada de homens caídos, da política, da cultura. Tem coisas que têm o seu lugar, né? Cada um tem o seu lugar aí na soberania de Deus. Mas, irmãos, somos nós, a igreja, que devemos semear essas verdades, o Evangelho. Nós não somos movidos pelos impulsos, do velho homem, do velho mundo, mas do novo mundo. Só nós, os crentes, podemos manifestar esse fruto, a diferença, ser diferentes. Então, só nós podemos fazer as coisas não mais marcados pela raiva, malícia, violência, cobiça, coisas do velho homem, da obra da carne.
essa colheita, qual é a colheita da carne? Quem semeia para a carne vai colher o quê? Destruição. Coisa certa, viu? Tá ouvindo o alerta da Bíblia, do Evangelho? Se você é movido pelos princípios do velho homem, do mundo, você está semeando para a destruição. Agora, nós que cremos e temos essa graça e semeamos, fazemos as coisas para a glória de Deus, você serve a Deus com o seu tempo, se você vem para cá de domingo, é para a glória de Deus, se você vem ouvir a palavra de Deus, servir a Deus, se o que Deus lhe deu, você recebe como mordomo de Deus e serve a Ele, entende que é necessário sustentar as instituições, a igreja precisa permanecer de porta aberta, que pessoas são abençoadas na cidade, em Alagoinhas. Há a obra também da caridade que é feita através da igreja. Se você, como brasileiro, é um brasileiro honrado, patriota, cumpre os seus compromissos, sabe que você está ajudando pessoas que você nem conhece, você dá o seu imposto lá, alguém vai receber o seu dia que você nunca nem viu, mas é um irmão brasileiro seu, se você entende e faz para a glória de Deus essas coisas, então você é diferente, porque qual é o brasileiro que está aí fora, que não é crente, que paga imposto achando que está glorificando a Deus, ou que está de coração fazendo isso? Não, ele faz porque é obrigado, né? Quantos crentes estão aí que estão na igreja porque é obrigado? E contribui alguma coisa porque acha que vai ser amaldiçoado, o pastor amaldiçoa ele, né? Acha que não vai prosperar por causa disso, daquilo. Quantos ímpios não são crentes e estão prosperando aí também? Então, assim, muita gente que usa como barganha com Deus essas coisas, certo? Então, nós temos a primícia na nossa vida, experimentamos as primícias da nova vida, e essa festa nos ensina, cada cristão, a levar essa semente da vida de fé, pois a igreja do Cristo ressurreto é constituída de pessoas com uma missão. Então, se nós não fizermos esse trabalho, ninguém vai fazer, com o motivo certo, da maneira correta, para a glória de Deus. Ninguém vai fazer. Se não for a verdadeira igreja, aqueles que realmente entendem a palavra de Deus, ninguém vai fazer. Então, você primeiro é transformado, salvo. Primeiro Deus lhe dá essa condição, essa vida. E agora você, onde você for, você leva esse princípio. Então, às vezes, o presbítero também, às vezes, pode ser que ele não tenha condição, ou não contribua mesmo com alguém que pede a ele na rua, mas ele tem um bom motivo. E não quer dizer que ele não esteja contribuindo com nada e com ninguém. Aquela pessoa se ofende. Quando ela vê que ele acha que você tem condição de dar, né? Aí ele pode se ofender. Porque, é claro, ele é acostumado a pedir, todo mundo quer, né, receber, quem puder, né? Mas você é uma pessoa consciente. Você é um cristão, você sabe que tem o lugar da esmola. Mas você sabe, é aqui o lugar? Eu devo fazer? Vai ajudar realmente? Eu contribuo ou não, né, com o meu país, com a minha igreja, com a minha família? As coisas estão no lugar certo? Outra coisa, irmãos, é que ele diz no livro aí, só para concluir, realmente terminando aqui, que essa semeadura, então, ela vai acontecendo naturalmente também e nos relacionamentos que são cultivados, e nós vamos semeando aos poucos, né, ganhando a confiança das pessoas e tal, e falando do Evangelho. E a colheita é de Deus, certo? A colheita, o fruto, quem virá, quem crerá, vamos cumprir, né, o ID, vamos no dia a dia, de maneira oficial, quando Deus permite, como fizemos ontem, né, em praça pública, na internet, que é uma praça pública também, hoje, né, a internet é uma praça pública, na nossa vida, na família. Agora, a colheita é de Deus, o fruto pertence a Deus, né, e nós, pela graça, já somos, né, parte desse reino, dessa primícia. Que Deus nos ajude, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, o tempo acabou, não sei se vocês querem, né? Já é 11h20, né? Falar mais alguma coisa, senão eu vou orar
e aí a gente encerra, né, nosso estudo aqui. Vamos orar então? Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, te bendizemos por poder entender com a Tua ajuda essas verdades e saber que devemos nos apegar à Tua verdade, falar dela, independente de agradar ou não a nós mesmos ou a homens, e que há o que é correto, embora haja abusos da Tua palavra, e que como igreja devemos entender esse princípio da mordomia, da gratidão, e que o Senhor toque cada coração, mordomia do tempo, mordomia dos recursos. Exige muito de nós ser mordomos, há uma responsabilidade para cada um de nós com aquilo que o Senhor nos dá graça e sabedoria, Pai. Também perdoa os pecados, porque erramos nessas áreas todas, mas nos dá uma melhor obediência, nos ajuda a vencer todas as coisas. Perdoa os pecados, dá-nos um dia de paz, nos traz logo mais à noite. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz.